Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Enem, uma parceria entre SESC e o Popular. Eu sou a Michele Cabral e a aula de hoje vai abordar a área de conhecimento, que tem como principal objetivo verificar a capacidade dos participantes em interpretar textos. Estamos falando da prova de linguagens e suas tecnologias. Para te deixar por dentro do tema, nós vamos receber as professoras Leandra, Dani e Adriana. Boa aula! Olá, eu sou a professora Leandra, de Literatura, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o modernismo no Brasil, que é um dos assuntos que mais cai no Enem. E trazer, principalmente, o fato da importância da literatura. A literatura, ela é importante porque ela reflete o pensamento do homem num determinado momento histórico. E o modernismo no Brasil traz justamente um momento, um período de transformações, de mudanças. Só que para a gente entender esse período, é necessário entender um período que vem antes, que é o pré-modernismo. O pré-modernismo é muito importante porque ele é um período de transição entre o parnasianismo e o modernismo. Vale ressaltar que o pré-modernismo não é uma escola literária. Gravem isso, fiquem atentos. Pré-modernismo é um período de transição entre o parnasianismo e o modernismo, e não é considerada uma escola literária. Mas tem uma importância muito grande dentro do movimento, porque nesse momento de transição já havia um projeto, já havia o desejo de revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros, de trazer uma literatura realmente brasileira. E é nesse momento, nesse período de transição, que a gente observa que vários personagens que ainda não tinham aparecido, ainda na literatura, como o funcionário público, o caboclo, os imigrantes, eles agora são elevados à condição de protagonistas dos romances. Os sertanejos também, que já tinham sido objeto de atenção no romantismo, principalmente por José de Alencar, recebem um novo tratamento, não um tratamento idealizado, como era feito no romantismo. Agora é um tratamento mais real. Realmente o que eles sofrem, realmente o que eles vivem é trazido para dentro das narrativas desse período. E é preciso também entender o quanto o contexto histórico, lembra lá que nós falamos que a literatura é uma expressão de um contexto, do momento histórico vivido? Se ela é expressão desse momento histórico, é necessário ressaltar que momento histórico é esse, qual era o nosso contexto. Então, ali nesse período, entre 1900 e 1922, o Brasil estava vivendo a República Café com Leite. Momentos em que a gente tinha Minas Gerais no poder, momentos em que São Paulo estava no poder. A gente tem um processo de urbanização da cidade de São Paulo. Inclusive, muita gente ressalta o porquê da Semana de Arte Moderna de 1922 ter acontecido justamente em São Paulo. E é justamente por esse processo de urbanização. São Paulo já estava num processo um pouco ligado à questão da cidade, da capital mais cosmopolita e tudo mais. Então, ela traz essa ideia de inovação, diferente do Rio de Janeiro naquele momento, que ainda tinha resquícios do Império, ainda trazia uma ideia mais parnasiana, digamos assim. Na região norte, a gente estava vivendo o ciclo da borracha. Na região Nordeste, nós tivemos vários movimentos, Tivemos o Padre Cícero com as questões sociais, o Cangaço com o Lampião, Canudos com Antônio Conselheiro, que vocês vão ver que foi um processo, um momento muito importante que a gente vai ressaltar já já. Temos também no Rio de Janeiro a revolta da vacina e a revolta da chibata. E dentro desse processo de transição entre duas escolas literárias, a gente teve vários autores que se destacaram. E um deles é o Lima Barreto. O Lima Barreto cantou o subúrbio carioca. Ele trouxe a temática da loucura, do racismo, questões sociais.
envolveram as suas narrativas, o que já deu indício, que já deu um início para a brasilidade, essa vontade que foi muito marcada nesse movimento modernista de ter uma literatura realmente brasileira. Além de Lima Barreto, nós temos também Euclides da Cunha, que também foi um autor muito importante nesse período de transição. Euclides da Cunha, ele narra os acontecimentos da sangrenta Guerra de Canudos. E nessa narrativa, ele consegue trazer o sertanejo real, o sertanejo, a forma como eles viviam, as mazelas vividas, o sofrimento em função daquele momento de guerra. Os sertões, ele representa um marco da literatura e também na história do Brasil. E essa obra, ela é utilizada como fonte de pesquisa de antropólogos, sociólogos, geógrafos, mas lembrando que é uma obra literária, não é um documento histórico, vale ressaltar. E aí a gente entra finalmente na Semana de Arte Moderna de 1922, que é o marco inicial do modernismo no Brasil. É o momento que se busca uma liberdade estética, tanto na prosa quanto na poesia. E essa liberdade traz todo um processo de ruptura, uma ruptura com o passado, um passado estético que agora já não nos serve mais. Há a liberdade formal, há uma linguagem mais leve e os temas do cotidiano são trazidos à tona. A primeira fase modernista é chamada de fase heróica. Por que fase heróica? Justamente pelo fato dos autores que viveram este momento serem heróis no sentido de arriscar uma nova proposta estética. E por isso foram muito criticados, tanto artistas ligados à arte como Anita Malfatti, quanto os autores ligados à literatura. Então, esse momento, o objetivo dessa primeira fase do modernismo no Brasil não era fundar uma escola literária que tivesse uma estética baseada em regras e princípios. A ideia era libertar os versos dos valores do passado, incorporar ideias trazidas pelas vanguardas europeias. Então, era uma busca de uma compreensão da identidade nacional. Quem somos? Como somos? E por que somos? Então, a gente traz aqui, nessa fase, esse ideal que se perpetua nas outras fases. Aqui a gente tem um adeus a essas fórmulas literárias. A liberdade de criação, ela foi um aspecto principal, fundamental nesse processo, na produção desses autores dessa primeira fase modernista. E aí a gente tem como principais nomes Oswald de Andrade, que tenta conciliar a arte popular e a erudita e traz para dentro de suas obras uma linguagem mais popular, mais coloquial, aproximando-se do público. E para isso eu trouxe dois exemplos, dois poemas que marcam muito essa ideia, essa volta às origens, esse processo de aculturação vivido e valoriza a brasilidade. Olha que interessante, um dos poemas é o Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, a partir de Oswald de Andrade, a gente tem uma ruptura com a formalidade, uma ruptura com o passado estético. Agora, as preocupações são outras, as temáticas são variadas, mas principalmente o que fica muito marcado é essa questão de trazer, de aproximar a literatura do povo, trazer essa brasilidade, quem nós somos, para dentro da obra. Outro autor muito importante foi Mário de Andrade, que tem um destaque muito importante com a obra Macunaíma. Dentro dessa obra, ele provoca o leitor a pensar realmente na nossa essência. Macunaíma é um herói sem nenhum caráter.
E aí a gente pensa, nossa, um herói sem nenhum caráter, não no sentido de que ele fosse uma má pessoa e tudo mais, mas no sentido de que somos uma tela em branco. Ele era uma tela em branco, assim como o brasileiro do seu tempo, do tempo de Mário de Andrade. E ele estava construindo essa personalidade, construindo essa brasilidade. E aí a gente entra na segunda fase do modernismo. Essa segunda fase é uma fase adulta, uma fase amadurecida. Diferentemente da primeira geração, que apresentou temáticas variadas, né? A segunda fase do modernismo, ela traz mais uma preocupação social, refletindo justamente o nosso momento histórico. E aí a gente tem como marco inicial Carlos Drummond de Andrade com Alguma Poesia em 1930. Vale ressaltar que a segunda fase do modernismo aparece nos vestibulares e no Enem como Romance de 30. E, lembrando, quem iniciou essa segunda geração modernista foi Carlos Drummond de Andrade. E aí a gente tem vários outros autores muito importantes, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, novamente Carlos Drummond de Andrade. E vale ressaltar Graciliano Ramos, em Vidas Secas. Em Vidas Secas, Graciliano Ramos eterniza um personagem muito importante, que é a cachorra-baleia. A cachorra-baleia possui características humanas. Ela sente, ela se emociona, ela sofre junto com os humanos a secura do meio, a secura do afeto, a secura da comunicação. Baleia é praticamente um humano dentro dessa obra. E aí a gente chega na terceira fase modernista, que traz uma sondagem do eu e o regionalismo universal. Dentro dessa terceira fase modernista, a gente tem a literatura intimista, com Clarice Lispector. A poesia, ela volta a resgatar um pouquinho a arte da palavra. Então, a gente tem aqui como um marco muito forte João Cabral de Melo Neto, que é conhecido como engenheiro. Ele resgata um passado de certa forma parnasiano no sentido da estética linguística, né? Da importância que ele dá à questão do fazer poético. Para o João Cabral de Melo Neto, o fazer poético não é uma inspiração, mas sim uma transpiração, ou seja, é necessário sentar, pensar sobre o poema, trabalhar toda essa estética. E um dos poemas mais emblemáticos é Morte e Vida Severina. E a gente tem também o regionalismo universal com Guimarães Rosa. Vale ressaltar que o João Cabral de Melo Neto foi intitulado como o neoparnasianista. E essa alcunha não agradava muito a ele não se considerava um neoparnasiano. E aí eu gostaria de fazer a leitura com vocês de um trechinho do Morte e Vida Severina. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Que fica evidente com esse trecho do poema Morte e Vida Severina, as questões sociais, as questões regionais que são trazidas à tona aqui nessa terceira fase do modernismo. E aí, nessa terceira fase, enquanto a segunda fase a gente tem um regionalismo que se fez presente, na terceira fase ela é potencializada justamente por esse caráter das questões sociais, das questões regionais que estão interligadas com essa produção literária desse período, desse momento. Então, este poema, Morte e Vida Severina, ele nos transporta para dentro desse sertão nordestino, para dentro dessas questões sociais. Ele é um poema narrativo que traz todo esse processo, todo o sofrimento do retirante, seja ele de qualquer lugar.
Eu gostaria de deixar bem claro para vocês o quanto é importante entender deste momento do modernismo no Brasil, porque é um marco muito importante de muitas transformações, muitas mudanças, e que a gente tem um momento em que se expressam os nossos autores mais famosos, os nossos autores mais expressivos. É o momento que a gente tem Carlos Drummond, Clarice Lispector, que nós temos Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e vários outros autores que são extremamente relevantes para a nossa história literária. E é isso, pessoal. Desejo a vocês uma ótima prova, um ótimo Enem. Beijos, até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Daniela, professora de gramática, né? Estou aqui para ajudar um pouquinho vocês nessa reta final. Enem tá aí, dá um friozinho na barriga, a gente sabe disso. E acho que qualquer dica que possa ajudar vocês nesse momento é muito importante, é de muita valia. E eu escolhi figuras de linguagem, que é um tema que está sempre presente nas provas do Enem, sempre. Então, tem aquelas figuras de linguagem que caem mais, que são mais pedidas. E aí eu fiz uma seleção, claro, de algumas poucas, porque são muitas opções, para a gente conversar um pouquinho sobre. Então, a gente vai começar a revisar um pouquinho sobre algumas figuras de linguagem, certo? Meu nome é Daniela Luiza e eu estou aqui para ajudar um pouquinho vocês nesse momento, tá? Então, vamos começar. Eu selecionei aqui para vocês um texto, um trechinho do texto do Mário Quintana. E nesse texto, que se chama Desespero, ele diz o seguinte: não há nada mais triste do que o grito de um trem no silêncio noturno. É a queixa de um estranho animal perdido, único sobrevivente de alguma espécie extinta e que corre, desesperado, noite em fora, como para escapar à sua orfandade e solidão de monstro. Percebam que para falar do trem, ele usou uma linguagem diferente. Ele usou uma linguagem que a gente chama de conotativa. Ele compara o apito do trem a um grito, como se esse trem fosse um animal que está em fuga, querendo sobreviver, né, que está desesperado e está em fuga. Essa comparação, né, do animal com o trem é uma linguagem conotativa. Então, linguagem conotativa tem tudo a ver com figuras de linguagem. A figura de linguagem é a linguagem conotativa. Depois, eu selecionei aqui um trechinho, uma frase de Inácio de Loyola Brandão, que ele diz: o expresso turístico vai a Jundiaí em 1h30. Parte de manhã, volta no final da tarde. Percebam como mudou, né? Agora, ele está falando de um trem. E ele está falando de um expresso que sai de uma cidade, né? Parte de manhã e volta no final da tarde. Agora, nós não temos figura de linguagem. Agora, nós temos o que nós chamamos de linguagem denotativa. Ou seja, é aquela linguagem usual, do dia a dia, sem muitas diferenças, sem usar poesia, sem usar figuras diferentes, né? Peguei aqui também para a gente dar uma analisada num poema do Carlos Queiroz Teles, chamado Truques e Táticas. E o Carlos Queiroz, nesse poema, ele diz o seguinte: meu último amor eterno acabou antes de ontem. Que sofrimento do cão. Depois de tanta paquera, beijo e abraço, carinho e amasso, carta e até presente, ele me joga na cara que não há mais nada entre a gente, que está tudo acabado, já não gosta de mim. Mas isso não fica assim. Eu vou partir para a luta, eu vou virar uma fera. Eu vou deixar ele louco, arrependido, arrasado, doido, babando, pirado, implorando o meu perdão. Bom, primeiro é um poema em que os leitores normalmente se identificam, né? Porque ele está falando de um rompimento amoroso, né? E quem nunca passou por uma situação como essa, né? Então, há uma identificação entre leitor e eu lírico. E nesse poema, vamos pegar ali o primeiro verso da segunda estrofe, quando ele diz: que sofrimento do cão. Quando ele diz isso, que sofrimento do cão, ele está usando uma figura de linguagem, que nós chamamos de metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é aquela comparação implícita. Então, ele está comparando
o sofrimento que ele está tendo agora com esse rompimento, né, desse processo amoroso, com o sofrimento de um cão. Quando estabelece essa comparação, nós falamos que é metáfora. Observe, né, que ele também fala fala que vai jogar na cara, que já não gosta mais de mim. E na última estrofe, no finalzinho, ele diz, eu vou virar uma fera. Quando fala eu vou virar uma fera, de novo é metáfora. Está comparando a atitude dele com a atitude de uma fera. Se por acaso o poeta tivesse colocado ali que sofrimento do cão, ele tivesse colocado estou sofrendo como um cão, ele estaria fazendo uma comparação. Porque a comparação é explícita, usou a palavra como. Então, estou sofrendo como um cão sofre, aí seria a comparação, certo? Ele usa também ali no finalzinho, eu vou deixar ele louco, arrependido, arrasado, doido, babando, pirado. Observe como há um exagero, né? E esse exagero que foi colocado aqui é o que a gente chama de hipérbole. A hipérbole é a figura de linguagem que trata do exagero. Então, olha, já vimos 3 figuras de linguagem. Metáfora, que é a comparação implícita. Comparação, que é a comparação explícita, usando o elemento comparativo, e a hipérbole, que é a figura do exagero. Tudo que a gente exagera na hora que vai falar, está usando a hipérbole. Continuando aqui, eu separei também para vocês uma historinha, uma tirinha do Armandinho. E o Armandinho está ali na tirinha, chega a amiga dele e diz, goste ou não, suas roupas dizem muita coisa sobre você. Aí ele vai embora, tá lá com o sapinho que é o bichinho de estimação dele, né? Chega no guarda-roupa, abre a porta e chama as roupas de fofoqueiras. Fofoqueiras. Então, quando o Armandinho faz isso, o que está acontecendo aqui nessa tirinha? Ele está atribuindo uma característica humana a seres não humanos. Porque as roupas não são fofoqueiras, elas não podem falar. Quando ele chama as roupas de fofoqueira, ele interpretou ao pé da letra. Ele usou como se fosse uma linguagem denotativa, quando na verdade é conotativa, né? Então aqui a gente tem a personificação. Personificação é quando a gente atribui características humanas a seres inanimados ou seres não humanos. Nós temos aqui uma charge. Essa charge, né, tem ali 3 personagens e uma personagem diz, fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quando ela fala assim, ela está se defendendo, ela não é fofoqueira, né? E aí o que ela faz? Ela usa uma suavização. Ah, eu não sou fofoqueira, eu só produzo biografias orais não autorizadas. Então quando ela fala isso, que ela deu uma suavizada para dizer, não, fofoqueira eu não sou, ela está usando o eufemismo. Eufemismo é a figura de linguagem que trabalha com essa suavização da informação. E aí, eu trouxe também aqui para vocês uma foto, né, da areia, do mar, né? Quem já foi, já teve a oportunidade de pisar na areia, de entrar no mar, sabe que isso mexe com a gente mesmo, é um momento especial. E aqui está dizendo, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. É uma linguagem conotativa e se vocês perceberem, há 2 palavras ali que estão em oposição, salgar e adoçar. A figura de linguagem que trabalha com essa oposição de palavras antônimas, é a antítese. Então, a antítese vai trabalhar com essa oposição, salgar e adoçar. Então, vejam que nós fizemos a revisão, na verdade, de 6 figuras de linguagem, né? Então, revisei com vocês metáfora, comparação, hipérbole, personificação, eufemismo e antítese. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído para que vocês possam fazer aí
uma revisão de figura de linguagem. Desejo para vocês uma excelente prova, que vocês estejam realmente preparados, seguros e que vocês se saiam muito bem nessa etapa da vida de vocês, viu? Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Muito obrigada. Hello, students. Are you ready for the time of your life? You've been waiting for this moment for a long time. You've prepared yourself during 4 years for this final moment, okay? So let's face Enem. It's your turn now. Qual gênero textual que estará presente na minha prova durante a prova do Enem? Os mais variados. Vocês terão de texto científico a fábulas, texto publicitário a artigos de opinião. Você pode até encontrar uma receita culinária. Então, serão muitos tipos de textos. Cada questão terá um texto, que pode ser uma tirinha, um infográfico, vários tipos. E o que é necessário, né, para eu ter um bom desempenho nessa prova? Como que eu devo me preparar para essa prova? É necessário você ter um certo domínio de vocábulos, um certo domínio de estrutura, né? E muita naturalidade ao transitar do inglês para o português. Você vai ler em inglês e marcar a opção correta em português. Use a sua capacidade analítica e reflexiva. Não se esqueça de otimizar o tempo. Em média, você terá 3 minutos para cada questão da sua prova. Então, não percam tempo demasiado em uma só questão. Mantenha-se atento ao texto. Você deve estar bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo para compreender melhor o texto que será colocado na sua prova. Cuidado com a sua subjetividade. Não é o que você pensa sobre o assunto, é sobre o que o autor escreveu sobre o assunto. Mesmo que você não concorde com o que está lá e você fique tentado a marcar a opção que mais se parece com o que você pensa, não é isso que você vai marcar. É o que está mais de acordo com o texto. Mas quais são as técnicas de leitura? Como me preparar para uma leitura que seja eficiente na hora da prova? Primeiro, prática. Leia. Leia textos em inglês, não importa qual. Leia gibi, leia um texto de história, um texto de geografia. Pratique a leitura em inglês, pratique o entendimento de um texto em inglês. Seja objetivo ao ler. Procure o que você necessita para marcar a sua alternativa. Leitura dinâmica, tenha gestão de seu tempo. Não se delongue muito em uma única questão. Tem 2 técnicas infalíveis, skimming e scanning. O que é o skimming? O skimming, você vai dar uma olhada geral no seu texto. Olhada geral. Não é começar a ler o texto. Dê uma olhada. Qual é o título? Tem alguma coisa em negrito? Tem alguma coisa que está em maiúscula? Então, saiba olhar por cima. O scanning é diferente. Você vai escanear o seu texto, que vai ser um segundo momento, à procura do que você precisa para marcar a alternativa correta. Algumas palavras em inglês são parecidas com o português. É o que nós chamamos de cognatos. Em espanhol, os cognatos falsos são muitos. Em inglês, não. A maior parte é de cognatos verdadeiros. Então, circule os cognatos, pode te auxiliar a entender. As pistas tipográficas são extremamente importantes, tá? Esse texto aqui, ele está em um formato de poema, de letra de música, de texto científico? Só de olhar a gente já consegue perceber isso. Chegou o momento. Vou começar a minha prova de inglês. O que eu faço primeiro? Como que eu começo a fazer essa prova?
Identifique o gênero textual, vai te auxiliar muito. Isso aqui é uma letra de música, isso aqui é um texto científico. Analise os aspectos não verbais. É muito comum você encontrar um cartoon. Não leia o que está no balloon. Leia primeiro a linguagem não verbal. O que essa imagem está me mostrando? A primeira coisa, analisem os aspectos não verbais. Aplique o skimming, olhada rápida, o que te chama atenção apenas. E vá direto para o enunciado da questão. Leia o enunciado. Isso é muito importante para você. Converse com o autor antes de ler o texto. O que ele quer? A prova é sua, o seu gabarito é que será corrigido. Então, use a sua caneta e coloque ali o que é mais importante no enunciado. O que ele quer que eu procure dentro do texto. Não pare quando encontrar uma palavra desconhecida. O importante é entender o todo. Quantas vezes, até mesmo em português, você está lendo o texto e você se depara com uma palavra que você nunca viu. Você vai parar tudo por causa daquela palavra? Não vai, você vai continuar. Essa mesma técnica você vai aplicar em inglês. Continue lendo. O importante é você entender o significado do texto. E utilize seus conhecimentos gerais sobre os assuntos também, que estão expostos ali. Mas não se esqueçam, não dê margem à subjetividade. Seu único objetivo é encontrar a melhor opção segundo o que o autor te pede. Lembrem-se que a prova é bem elaborada. Você não vai encontrar nas 5 alternativas, 4 que não tem nada a ver com o texto e uma que é a correta. Não. As 5 estão um pouco linkadas ao texto. Elimine primeiro a que você vê que não está muito de acordo com o texto. A terceira, você vai ter um pouco de dificuldade para eliminar. 2 vão lhes parecer corretas. É a hora de você usar da sua malícia, da sua análise. Tá, as 2 parecem corretas, mas qual que está mais de acordo com o texto? E ao ler as alternativas, use isto, o scanning. Você já grifou alguma coisa no texto? Volta lá e se certifique. Volte ao texto, releia a parte que você destacou e assim escolha a opção correta. Depois de marcar a alternativa escolhida, siga adiante. Há estudos que mostram que quando nós voltamos e trocamos a alternativa, normalmente a gente erra. Muito cuidado a hora que você for gabaritar a sua prova. Algumas coisas vão contar contra você. O cansaço, a displicência. Você pode confundir o número da questão com a letra. Então, tenha muita atenção. Não é incomum a pessoa marcar na prova a questão correta e no gabarito se confundir e marcar errado, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a se saírem muito bem na prova. Believe in yourself and do your best, okay? I wish the best for you. Enem, it's your time. Go ahead. Thank you.